Olá pessoal, eu vou resolver aqui agora o exercício número 3 da lista de circuitos de segunda ordem, tá bom? Eu tinha feito já uma parte desse exercício numa aula anterior, que era o cálculo das condições iniciais, mas eu vou refazer aqui para ficar com ele completo, tá bom? Então, como vocês sabem, né, nós temos aquela série de passos para resolver um circuito de segunda ordem, que é obter a condição inicial, depois a derivada da condição inicial, resposta forçada, resposta natural e daí a gente obtém a resposta completa. Tá? Então eu vou fazer passo a passo aqui para vocês. As condições iniciais a gente obtém para t menor do que zero, né? Então aqui em t menor do que zero, eu vou redesenhar o circuito, que esse aqui a gente teria que redesenhar para ficar melhor de enxergar. Tá? Para t menor do que zero, aquela chave estaria aberta e eu tenho essa fonte aqui de 6 amperes, né, uma fonte de corrente, conectada aqui no resistor de 3 ohms, outro resistor, um outro aqui. Né? O meu indutor é um curto, tá? E aqui estaria o meu IL de zero. Tá? O meu VC eu vou considerar com essa polaridade aqui, tá, pessoal? Não está dada no exercício, mas a gente sempre tem que estabelecer uma polaridade para a tensão no capacitor, né? Quando não for dada, né? E aqui eu só vou marcar aqui onde estaria o capacitor, né? Porque ele é um circuito aberto. Então, essa tensão com essa polaridade aqui seria o meu VC de zero, tá? Zero menos, né? O IL de zero menos. Tá? Aqui eu tenho um resistor de 3 ohms, 6 ohms e 3 ohms. Tá? Então, eu sei que essa corrente passando por esse resistor de 3 ohms vai me dar uma queda de 18 volts nesse resistor, né? Porque a corrente ela passa inteira por esse resistor. Aqui, quando ela chega nesse ponto, ela vai se dividir entre o resistor de 3 e o de 6 ohms. Tá? Vocês podem calcular por divisão de corrente, né? Mas eu sei que a corrente no de 3 ohms vai ser o dobro da corrente no resistor de 6. Né? Então eu vou ter 4 amperes para cá e 2 amperes para cá. Tá? Porque uma resistência é o dobro da outra. Né? Logo eu vou ter uma queda nesse resistor aqui, ó, de 12 volts. Né? 4 vezes 3. Ali a gente já consegue analisar do circuito, né, que o meu VC de 0 menos vai ser a soma de 18 com 12 volts, né, vai dar 30 volts. Tá? E o meu IL de 0 menos vai ser a própria corrente que está passando ali no segundo resistor de 3 ohms, né? Vai ser 4 amperes. Tá bom? Agora a gente vai analisar o circuito no instante t igual a 0 mais, tá? Que é quando a gente obtém as derivadas das condições iniciais. Para t igual a 0 mais, aquela chave lá vai fechar. Tá? Então eu vou ter aqui essa fonte de 6 amperes que vai estar curto-circuitada, né? Porque aquela chave lá fechou. Tá? Aqui eu continuo tendo essa rede de resistores, né? E aqui estaria o meu indutor e aqui o meu capacitor. Tá, pessoal? Antes de colocar os valores aqui, eu só vou explicar esse circuito. Tá? Quando eu tenho uma fonte de corrente curto-circuitada, essa fonte de corrente ela não vai interagir com o restante do circuito, né? Porque essa corrente ela vai ficar circulando em loop nesse curto. Tá? Uma fonte de corrente curto-circuitada desse jeito é como se eu tivesse uma fonte de tensão que fosse aberta. Né? Ela sai fora do circuito. Tá? Então eu não preciso considerar aquela fonte de 6 amperes, tá? Porque ela não vai, essa corrente não vai ir para nenhum resistor, para nenhum capacitor, nem para o indutor desse circuito. Né? Ela vai ficar presa nesse loop. Tá? E se vocês olharem aqui, ó, esse resistor daqui
e esse aqui, eles estão em paralelo, né? Porque eu tenho os dois terminais deles conectados um ao outro, tá? Então, se eu fizer o circuito equivalente, né? Eu vou ter o capacitor, né? O paralelo desses dois resistores, né? Que vai dar um resistor 6 e 3, né? Vai dar um resistor de 2 ohms, tá? Em série aqui com um resistor de 3 ohms. Tá? Esse aqui, e daí eu posso puxar aquele indutor ali, né? Redesenhando ele, eu posso colocar ele aqui embaixo. Tá? Esse aqui é o circuito equivalente desse circuito aí de cima. Tá? Eu vou pegar aqui os valores ali do capacitor e do indutor, é 1 sobre 25, né? Então aqui é 1 sobre 20 farad. A minha tensão tem essa polaridade, né? Mais menos VC, logo a corrente no meu capacitor tem que estar nesse sentido, né? E o meu indutor aqui é de 5 Henry, tá? Eu tenho que respeitar lá o mesmo sentido de corrente, né? Que eu estabeleci no começo do exercício. Então o meu IL está aqui, logo o meu VL está nesse ponto, certo? Então, vocês podem ver ali, né, que o que eu preciso determinar para achar a derivada das condições iniciais seria, por exemplo, aqui, para achar a derivada da corrente no indutor, né, o meu DL de 0 mais dt, seria o VL de 0 mais sobre L. Né? E como o indutor e o capacitor estão em paralelo, a própria tensão no capacitor vai ser a tensão no indutor. Mas observem que as polaridades estão invertidas. Né? O mais do capacitor está no menos do indutor. Então essa tensão vai ser menos 30, né? Dividido por 5, que é a indutância. Né? Menos 6 amperes por segundo. Certo? E a derivada da tensão no capacitor vai ser a corrente no capacitor em 0 mais, né, dividido pela capacitância. Tá? Então aqui eu tenho que analisar agora, né, como que vão ficar essas correntes. Eu tenho o meu IL, que é de 4 amperes, e eu vou ter uma corrente circulando nesse sentido aqui nos resistores, pessoal, que vai ser os 30 volts do capacitor, né, dividido pelos 5 ohms que eu tenho nesse caminho. Né? Aqui eu posso associar em série essas duas resistências. Tá? Então 30 por 5 eu fico aqui com 6 amperes. Né? Então, como eu tenho chegando nesse nó aqui, aqui por baixo está chegando 4 amperes, né? Teria que chegar a mais 2 amperes daqui, né? Para fechar os 6 amperes que estão indo para esses resistores. Logo, o meu IC ele seria menos 2, né? Dividido por 1/20. Logo, eu teria menos 40 volts por segundo. Tá bom? Agora, pessoal, eu já fiz os dois primeiros passos, né? Que seria a condição inicial derivada da condição inicial. Já vou fazer aqui na sequência, né? A gente sabe que para t igual ao infinito, a resposta forçada ela vai ser zero, né? Porque eu não tenho nenhuma fonte conectada, nenhuma fonte independente conectada no circuito para t maior do que zero. Na verdade, eu tenho aquela fonte decorrente de 6 amperes, né? Mas a corrente ela não vai para nenhum dos elementos, ela vai ficar circulando naquele loop ali, logo ela não vai estabelecer nenhuma resposta forçada, né? Então eu tenho que o meu VC de infinito é igual a zero e o meu IL de infinito também é igual a zero. Tá certo? Agora, o próximo passo seria a resposta natural. Tá? Vou vir aqui para cima para fazer a resposta natural. Eu tenho, então, um circuito RLC paralelo, né? Onde o meu R é igual a 5 ohms, o meu L é igual a 5 Henry,
né? E o meu C é 1 sobre 20 farad, tá bom? Daí vocês vão lá na aula 34, né, e vão ver que para o circuito RLC paralelo, o alfa é 1 sobre 2RC, tá? Então, o meu alfa é igual a 1 sobre 2RC, que nesse caso aqui vai ser igual a 20 dividido por 10, né, que vai dar 2. E o meu ômega zero é igual a 1 sobre raiz DLC. Tá? Esse 1 sobre raiz DLC é válido tanto para o RLC série quanto para o RLC paralelo. Né? Então eu vou ter raiz de 20 dividido por 5, raiz de 4, que vai dar 2 também. Certo? Então a minha resposta natural, né, vai ser um circuito criticamente amortecido. Tá? E o que está sendo pedido ali no exercício é o ILDT, né? Ele chama ali de IDT, mas vamos chamar de ILDT. A gente sabe que ele vai ter um formato E na menos alfa T, né? Que seria E na menos 2T, que multiplica A1T mais A2. Certo? Como eu não tenho resposta forçada nesse circuito, essa resposta natural é a mesma resposta completa. Tá bom? Então eu já posso derivar esse ILDT para aplicar depois a derivada da condição inicial. Tá? Eu tenho menos 2e na menos 2t multiplica A1t mais A2, né? Mais o e na menos 2t, que multiplica o A1, tá? Que é a derivada do polinômio. Agora eu vou aplicar as condições iniciais, né? O meu IL de zero, aplicando t igual a zero na equação do IL, eu tenho que isso aqui seria igual a A2, né? Que é igual, o meu IL de zero é 4, tá? Então A2 igual a 4. E o meu DIL de zero, dt, aplicando t igual a zero na derivada da função, né? Eu tenho menos 2 vezes o A2, né? Mais o A1. Isso aqui vai ser igual à derivada da corrente, né? Que a gente achou que é menos 6. Né? A gente achou aqui ó, nesse nosso segundo passo. Tá? Então eu tenho que o A1 é menos 6, e daí aqui o menos 2A2 é menos 8, passa para o outro lado 8. Né? Então o meu A1 vai ser igual a 2. Tá? Logo, o meu ILDT, substituindo os valores do A1 e do A2, vai ser E na menos 2t, que multiplica A1t, né, que seria 2t, mais o meu A2, que é 4. Tá, pessoal? Qualquer dúvida, é só entrar em contato.